Mateus capítulo 5, verso número 43. Até o verso número 48. E hoje, pensando aí no subtema amando os que nos perseguem. Mateus capítulo 5, versos 43 a 48. Todos acharam? Eu vou ler e você me acompanha. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva, tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperar que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Senhor, assim abençoe a leitura dessa palavra. Amar com o amor de Jesus é possível. Esse texto, na minha opinião, vem num momento muito próprio. Eu preparo sempre as séries de mensagens e separo os textos com uma certa antecedência. Mas eu vejo que esse texto é um texto que vem num momento muito próprio, porque a gente está vivendo aí um momento em que está sendo discutida essa questão da intolerância, né? A intolerância religiosa, a questão do homossexualismo e os cristãos, posição dos cristãos em relação a isso. Tivemos recentemente aquele episódio também daquela menina que foi apedrejada, né? Saindo de um terreiro de Umbanda, não lembro muito bem se é exatamente isso, mas enfim. E ali foram falado que foram cristãos que apedrejaram ela, ou seja, uma atitude de intolerância. Isso causou todo um movimento na cidade do Rio de Janeiro, né? Inclusive um movimento em que as igrejas batistas da região estiveram envolvidas, mostrando a questão ali que nós não temos essa postura de agredir ninguém, nem a homossexual, nem a alguém que pratica um outro tipo de religião diferente da nossa. Isso não é e nunca foi, nunca será um comportamento cristão, né? E, enfim, a gente não sabe se as pessoas que fizeram isso realmente pertencem a alguma igreja, mas tudo isso está muito na mídia. E essas coisas na mídia, elas começam a vender, e tudo que vende fica popular, nem sempre reflete a verdade, nem sempre reflete o pensamento da maioria, né? Mas enfim, infelizmente alguns se apoderam da palavra, alguns que já têm um pouco mais de acesso à mídia começam a falar, começam a se posicionar, e a gente parece que gosta dos heróis, né? E então os próprios cristãos começam a dar voz a alguns pastores, e aí esses pastores acabam falando como se representassem o cristianismo, quando na verdade nenhum desses que eu vejo falando aí na mídia, pelo menos a mim, não representam. Não sei se você pensa que ele te representa, a mim eles não representam. Principalmente os que têm um discurso de confronto. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente observa quem Jesus confrontava.
E na verdade as pessoas que Jesus mais confrontou foram os religiosos da época, né? Foram os líderes religiosos da época. Ou seja, as pessoas a quem Jesus falou de maneira mais dura foi com os líderes religiosos, as pessoas que ele mais criticava, digamos assim, que eram os fariseus, os saduceus. Ou seja, quem são os verdadeiros perseguidores? E a gente precisa estar atento a essas coisas, a gente precisa estar atento a quem nós temos dado voz ou a quem nós temos falado como se essas pessoas nos representassem. Saiu no Jornal Batista, até comentei em uma reunião que eu estive com os pastores da ONU, saiu sim no Jornal Batista uma palavra do nosso presidente da Convenção Batista Brasileira a respeito disso, o nosso posicionamento a respeito dessa questão de intolerância, ou seja, uma palavra que vem na direção daquilo que a gente acredita como cristão, que nós não participamos de nenhum movimento de confronto, mas lutamos sim por aquilo que cremos, por aquilo que está na palavra de Deus, pela orientação que temos, e não podemos nos esconder diante da orientação da palavra de Deus, nos posicionarmos. E quando eu leio esse texto de Mateus capítulo 5, que fala sobre amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que se levantam como nossos inimigos, eu penso, quem são os nossos inimigos? Quem estão nos perseguindo? A quem você identifica como um inimigo? A primeira coisa é essa, né? Você saber a quem você deve amar e como amar, ou seja, como reagir. Eu cheguei a comentar nessa reunião da Ordem dos Pastores que às vezes eu vejo que nós criticamos tanto o povo de Israel do tempo de Jesus na Bíblia, que tinham a expectativa de que Jesus viria como um grande líder político, que ele seria estabelecido sim como um rei e devolveria a Israel o reino, ou seja, politicamente eles colocariam numa posição em que, como em outras épocas, né, os impérios, ou o império cairia e Jesus seria então o grande rei, e essa era a expectativa deles. E quando Jesus vem humilde, simples, quando Jesus vem como um bebê numa manjedoura, não tem nem lugar para nascer, e quando ele começa a pregar e a ensinar o amor nos relacionamentos, a correção, os ajustes, o dar a outra face, quando ele começa a trazer essas coisas, as pessoas não o reconhecem como Filho de Deus, não o reconhecem como Deus, porque a expectativa era que ele viesse poderoso, né? Com a expectativa de Saul assumindo o reinado de Israel. E aí a gente conhece a história e sabe como foi. E aí eu fico pensando, será que nós estamos de novo gerando essa mesma expectativa, que alguém vai se levantar como presidente de uma nação em nome de Deus e vai dizer quem realmente manda, dizimando as outras nações, ou os outros povos, ou as outras pessoas que pensarem diferente de nós, e mostrando quem realmente tem poder pela força ou pela argumentação política? Será que a gente está gerando a mesma expectativa que eles geraram? E aí a gente tem a palavra de Deus nas mãos e lê, e de novo estamos negligenciando aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou para viver de novo essa mesma expectativa. Precisamos estar atentos às coisas que estão acontecendo. Precisamos estar atentos a essas situações que se levantam, que sinceramente eu vejo como uma grande cortina de fumaça para tirar a gente do foco daquilo que realmente está destruindo a nossa sociedade. Quando olhamos para uma passeata, né, do movimento gay, por exemplo, e as pessoas ficam apavoradas quando veem essas passeatas, e aí
num movimento de repúdio, a gente faz também uma outra passeata para mostrar o que a gente quer? Será que é essa a questão? Será que é nesse lugar, o palco onde nós devemos agir? Ou será que de maneira muito sutil? Nós vemos uma sociedade que está perdendo as bases, nós vemos uma sociedade que não tem mais chão em coisas tão simples que a palavra de Deus nos ensina. Nós vemos famílias sendo destruídas, nós vemos o divórcio, separações acontecendo de uma maneira assustadora no meio do povo de Deus, e a gente está assistindo a tudo isso e fazer o quê? Isso é assim mesmo. E as crianças estão crescendo no meio disso e elas estão ficando perdidas também. E a gente não vê o amor dentro da família, a gente vê os relacionamentos quebrados dentro de casa. E a gente não está percebendo as coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa. E está olhando na televisão aquilo que está sendo mostrado como sendo o grande problema da nossa nação. E quando a gente olha para dentro do nosso quintal, ali dentro do nosso quintal, as coisas estão todas desorganizadas, está tudo fora do lugar. E isso vem de maneira tão sutil, a gente às vezes não percebe, porque está distraído. Será que isso está acontecendo com você? A gente precisa ficar atento, porque essa é a questão: como reagir e a quem a gente tem que, diante de quem a gente tem que reagir? Quem são os inimigos? Mas o Senhor Jesus está nos ensinando a amar. O que é amar? Como a gente ama? Eu vejo que amar, acima de tudo, é uma atitude mais do que um sentimento, porque você não tem como se sentir bem do lado de alguém que está te aborrecendo. Só se você for masoquista. Só se você gostar de sofrer, então você vai se sentir bem do lado de alguém que está te perseguindo, que está ali no seu pé, que está ali falando contra tudo que você acredita, que está te provocando, né? Você fica feliz quando está perto de alguém que está ali para te provocar? Não fica, né? Então amar não pode ser um sentimento, amar não pode ser uma coisa ligada ao seu bem-estar. Amar precisa ir além disso, porque se for só o bem-estar, então não dá para ter bem-estar quando eu estou diante de um publicano, diante de um cobrador de impostos, diante de alguém que eu sei que vem ali para me roubar, né? Como é o caso aqui daquele cobrador de impostos. A gente já estudou a história de Zaqueu, por exemplo, de alguém que vem ali para me extorquir. Como é que eu vou me sentir bem diante de alguém que está chegando para me extorquir? Como é que eu vou amar essa pessoa se amar for um sentimento? Então não é isso, é mais do que isso, é uma atitude, é a maneira como a gente reage, como a gente age, como a gente é, como a gente vive, como a gente convive. Isso é amar. E aí a gente precisa entender. E eu destaco algumas coisas aqui. A primeira delas é exatamente essa: amar é saber conviver. Conviver com o diferente. Diferente na cor, na nacionalidade, nas ideias, na formação. Conviver com o ser humano colocado ao meu lado. Tratá-lo como um igual, ou mais, não tratá-lo como um igual, tratá-lo como um superior, porque é isso que a palavra de Deus nos orienta, né? Filipenses capítulo 2, verso 3. Você deve ter aquele que parece ser mais humilde, aquele que parece ser mais simples, aquele que parece ser mais frágil, como superior a você, para que você possa olhar para ele, não de cima para baixo, mas de baixo para cima, ou seja, como quem serve a ele. Lá em Romanos capítulo 15 ele diz, né, que o forte deve fazer o quê? Deve suportar a fraqueza do fraco, porque o outro que já é fraco, o outro que já está caído, não adianta eu pisar mais nele, ele já está caído. Então o que eu preciso? Eu que sou forte, preciso suportar aquela maneira dele inconstante muitas vezes de viver, né? Aquela maneira distante da realidade que Deus deseja para ele. Se eu sou forte, eu suporto, eu consigo conviver com ele, até para que eu traga luz para a vida dele. Porque
se eu não suporto, se eu não estou ali convivendo com ele para trazer luz para a vida dele, ele está frito, né? Dizendo aí na China. Ou seja, o que vai acontecer? Já está morto. E eu que conheço a palavra, eu não consigo conviver com ele, aí é que ele vai morrer mesmo. Então amar é isso, amar é conviver, ou seja, é facilitar o relacionamento com uma pessoa diferente. E esse é o desafio que a gente vive todo dia. Não importa se ele pensa um pouco diferente, se ela pensa um pouco diferente, se tem uma atitude que você não concorda muito, ou seja, conviva com aquela pessoa. Isso é amar. Às vezes sofrer naquela convivência. Mas nessa convivência eu destaco também que amar não significa concordar com tudo que aquela pessoa crê, com tudo que aquela pessoa diz, com tudo que aquela pessoa vive. Porque às vezes a gente confunde isso, né? A gente acha que conviver significa concordar. Não. Conviver não é concordar. Você pode conviver e discordar. E tem pessoa que quer convencer o outro, né? Não, mas eu queria te explicar de novo. Eu digo, não, eu já te entendi, eu só não concordo com você. Eu já entendi o que você está dizendo, eu já entendi como você vive, eu já entendi o que você quer para a sua vida. Eu só gostaria de te dizer que eu não concordo com isso. E isso que você quer para a sua vida é contra aquilo que a palavra de Deus diz, e eu sigo a orientação da palavra de Deus. Então você precisa ser livre para permitir que o outro viva como ele quer, mas também precisa se sentir livre para mostrar para ele que você não concorda com aquilo. Eu não concordo com isso, eu não vivo isso, eu tenho uma base, eu tenho um chão, eu tenho algo que eu sigo. E não concordar é amar. Eu posso compreender, conviver e discordar. Posso pensar diferente, posso crer diferente e ainda assim amar. Ou melhor, é nesta hora que a gente demonstra amor. Quando a gente diz para o outro, olha, eu estou aqui com você, eu convivo com você, eu sento com você, eu almoço com você, eu visito a sua casa, você visita a minha, mas eu não concordo com isso que você faz. Eu não acredito nisso, e eu não vivo dessa maneira, porque eu vivo o que a palavra de Deus me ensina. Eu sou tolerante a você, ou seja, eu estou junto com você aqui porque isso é amar, mas não significa que a gente caminha na mesma direção. A gente não caminha na mesma direção. Eu não creio nisso. Eu creio de maneira diferente. E sabe, irmãos, parece contraditório, mas não é não. E muitas vezes quando eu converso com pessoas que pensam diferente, as pessoas olham para mim e falam assim, cara, eu gosto de você porque a gente consegue conversar. Eu fico espantado com isso. Como assim? As pessoas não conseguem mais conversar? Eu gosto de você porque você escuta o que eu estou dizendo. Ou seja, a gente precisa aprender a escutar. E não significa que você tenha que concordar, tá bom, meu irmão? Você tem que concordar aqui, ó, porque você tem que concordar com a palavra de Deus. Isso aqui você tem que concordar, porque você crê que é a palavra de Deus. Fugiu da palavra de Deus, está fora. Mas continua amando. Amar é permitir o diferente. Amar é permitir que o outro siga o caminho, mesmo que seja um caminho diferente do que eu quero que ele siga. Isso é amar. E aí a gente vê que a palavra de Deus diz que Deus é amor. Sabe o que Deus é amor em essência? Porque Ele te ama tanto que Ele permite que você o ame voluntariamente. Isso é amar. Porque quando você ama de verdade, você não constrange o outro a te amar, você não obriga o outro a te amar, você permite que o outro te ame voluntariamente, você deseja isso. É como um pai que ama um filho. O amor de um pai, o amor de uma mãe para um filho é esse amor, ou seja, tudo que você faz porque você ama. Não é assim, mãe? Não é assim, pai? Tudo que você faz porque você ama. E a sua expectativa qual é? É que aquele filho, é que aquela filha de maneira voluntária te ame.
seja, que ele escolha te amar, que ele escolha ouvir aquilo que você está ensinando, porque ele olha para você e diz: não, se meu pai está falando, meu pai me ama, meu pai quer o melhor para mim, então eu vou seguir a orientação do meu pai. Poxa, isso é o que o pai mais quer, que o filho entenda o amor e o ame voluntariamente. Não porque o pai obriga, não porque a mãe diz: não, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Não, voluntariamente ele ama. Mas às vezes isso não acontece, não é verdade? Às vezes o pai fala, a mãe orienta, a mãe diz, ensina, então no final o que o filho faz? Tudo diferente. E aí o que os pais fazem? Obrigam o filho a fazer? Você pode obrigar durante um período da vida. Está pequenininho, está no seu colo, está dentro da sua casa. Depois o que acontece? Vai viver a vida dele. Ela vai viver a vida dela. E aí, se você ama, o que você vai fazer? Você vai continuar amando e aguardando que aquele filho voluntariamente compreenda o que você sempre fez e retorne para aquilo que você orientou. Esse é Deus. Não é essa a figura da parábola do filho pródigo? O pai que ama o filho, que dá tudo para o filho. Ele está na casa do pai, ele é filho, ou seja, ele tem direito a tudo. Mas em um determinado momento da vida, o que ele diz? Pai, me dá a minha parte, que eu vou meter o pé, partir, quero conhecer a vida, cansei de ser seu filhinho aqui, de ficar olhando para boi, para vaca, para cabrito, eu quero ver como é que o mundo é. O pai deve ter falado para ele dezenas de vezes as coisas do mundo, como eram, o que aconteceria com ele, quais são as possibilidades, quais são os riscos. Mas o que ele decidiu? Ele decidiu ser diferente. Ele decidiu ir. E aí o que o pai fez? Amarrou ele na cadeira, não foi: filho, quem manda aqui sou eu, daqui você não sai. Porque eu te amo, por te amar, eu não vou deixar você ir. Não, foi isso que o pai fez. A palavra de Deus diz que aquele pai fez o quê? Ó, sua parte está aqui. E ele foi. Então amar também significa permitir que o outro age de maneira diferente. Você pode não concordar, você está convivendo, mas você não impede. Porque o que às vezes a gente não entende é que é naquela experiência ruim que ele vai retornar. Às vezes a gente não entende que é lá no fundo do poço que ele vai perceber o que realmente é a realidade da vida e vai voltar. Tem gente que precisa disso. Graças a Deus eu não precisei. Espero que você também não tenha precisado. Mas tem gente aqui que precisou disso. E hoje diz: Deus, muito obrigado, porque eu tive chance de voltar, porque eu tive chance de te conhecer, porque eu tive chance de entender o amor do Pai e voltar a dizer: Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado nem teu filho, me trata aí como um dos teus empregados. Não é assim? Mas ele volta. Por que ele volta? Porque havia uma semente plantada ali naquele coração. Então ele precisou ir. Então amar é permitir às vezes que o outro vá. Tem várias histórias, situações, pais e filhos, esposo e esposa. Foi. Mas o pai continuou como lá? Esperando, orando, crendo, confiando. Voltou. Entrou na casa do pai. Permitir que o outro se vista, fale, haja como desejar, desde que tenha maturidade para arcar com as consequências de seus atos, não é? Porque enquanto é criança, enquanto é adolescente, enquanto depende dos pais, aí eu permito até o limite que eu entendo que é minha responsabilidade, porque aquela pessoa ainda não responde pelos seus atos. Então, se você é permissivo
com uma criança ou com um adolescente, você está errado. Porque ele depende de você. Você é o responsável por ele. Agora, se é adulto, aí você tem que confiar em tudo aquilo que aquela pessoa viveu até chegar ali. Ou se não viveu, que Deus age na vida dela. É um adulto. Uma criança não, um adolescente não, mas um adulto quer se vestir assim, quer andar assim, quer ir para tal lugar. Você é responsável pelos seus atos. Eu te ensinei, eu te orientei, eu te mostrei. Você sabe qual é a consequência, não sabe? A consequência é essa. Quer correr o risco? Então vai comer farelo de porco, como comeu o filho pródigo, ou desejou comer o filho pródigo. Mas amar não é só permitir, não. Amar também é corrigir. Porque a palavra de Deus diz que Deus faz o quê? Corrige aquele a quem ama. Amar é corrigir, é apontar o caminho. Quem ama respeita o que o outro é ou quer ser, mas também corrige, aponta o caminho, informa aquilo que acha certo. A permissividade faz as pessoas perderem a referência. Quem ama não assiste o outro que está perdido caminhar para a morte e deixa, porque ele faz a vida dele o que quiser. Quem ama mostra para o outro o que acredita ser o melhor, o que acredita ser a verdade. E no nosso caso é a luz de Cristo. Então, se você ama, você aponta o caminho. Se você ama, você convive, você está junto, você está ali sentado, mas você diz: olha só, vou dizer uma coisa para vocês, sinceramente, o que eu acredito é isso aqui, ó, direção é essa, a luz está ali, a vida está aqui. Você quer viver a sua vida desse jeito, você vive. Vou estar com você, a gente é amigo, mas eu acredito nisso. E para mim, esse caminho que você está indo aí vai te levar para a morte. Eu já vi um monte de gente terminar mal com esse negócio. Não vai por aí não. Não segue por aí não. Isso é amar. Mas infelizmente a gente vive numa sociedade onde as pessoas olham para as outras e dizem assim: fazer o quê, né? Faz a vida dele o que ele quiser. Ela faz a vida dela o que ela quiser. Né? Cada um cuida da sua vida. E a minha responsabilidade com aquela pessoa que está ali junto comigo, que eu estou vendo ter aquela atitude, que eu sei aonde ela vai parar. Eu não sou responsável pela decisão dela, ela vai tomar a decisão que ela quiser. É verdade. Mas eu sou responsável por alertá-la. Por isso, tu está na beira do abismo. Não te interessa, a vida é minha. Tudo bem. Você pode levar um fora, né? Não, tudo bem. Mas estou dizendo para você está na beira do abismo. Depois que você cair, eu estou aqui. Posso até estender a mão, se der tempo. Às vezes não dá. Já vi casos que não deu tempo. Então estou te alertando, cara. Estou te alertando porque eu te amo, porque eu não quero te ver mal. Você está vendo isso aí, você está achando que você é o bom, né? Você é o gostosão da parada, meu irmão. Você está destruindo a sua vida. Isso vai acabar mal, você está destruindo a sua família. Esse negócio não vai dar certo. É você que tem que ser a luz para essa pessoa. Porque a permissividade que nós temos vivido tem levado as pessoas a não terem base. As pessoas estão perdidas. Porque se você pode fazer qualquer coisa, o que acontece? A pessoa não sabe o que fazer, eu posso fazer qualquer coisa. Então, o que eu faço? Não sei. Eu vou tentar, eu vou experimentar. Peraí, mas vai experimentar sem uma direção, sem um norte? Não, eu vou experimentar. Por que experimentar? Se a gente é inteligente, a gente pode olhar para trás e ver na história o que já aconteceu com outras pessoas que tiveram essa mesma postura. Por que experimentar se eu creio na palavra de Deus que me orienta? E aqui diz de maneira muito clara como a gente deve se comportar. E aí eu vou querer experimentar e não olhar para aquilo que a palavra de Deus me orienta. Então amar também é corrigir. Também é dizer para o outro: olha, preste atenção, tio, vai por aí não. Mas infelizmente
Tem muita gente se omitindo, muito cristão se omitindo, sabe por quê? Para não ficar mal. Não vou nem falar nada, que se eu der minha opinião, eu vou ficar mal, vão me olhar atravessado. Então não vou dar minha opinião, fico na minha, né? O famoso agente secreto, né? Eu estou ali, ainda bem que ninguém sabe que eu sou crente aqui, e tomara que ninguém pergunte o que eu penso, tomara que ninguém pergunte o que eu estou achando disso, e fica lá, quietão, e está vendo a turma toda indo para o buraco, e ainda chama de amigo. Isso não é amor. Quem ama, fala. Quem ama, mostra para o outro. Isso é amar. Agora, o texto nos diz que a gente tem que fazer isso com aquela pessoa que nos persegue, né? O texto está dizendo que a gente deve amar aquele que está vindo contra a gente, ou seja, aquele que está se levantando com uma postura de que a gente não concorda, aquele que está perseguindo a gente. Então a gente deve cuidar, a gente deve conviver, a gente deve tentar orientar aquela pessoa que está me perseguindo, aquela pessoa que está vindo contra mim. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E o verso 46, de maneira muito clara, ele diz: se você ama somente aqueles que o amam, por que esperar que Deus lhe dê alguma recompensa? No verso 47, se vocês falam somente com seus amigos, o que estão fazendo demais? Se você só fala, só orienta, só cuida, só traz uma palavra de direção para aquela pessoa que está perto de você, que você sabe que vai te ouvir, que diferença faz? Isso aí qualquer pessoa faz. Não tem nada de cristão em você, não tem nada de diferente em você. Diferente é fazer aquilo que ninguém quer fazer. Diferente é se aproximar daquele que ninguém quer se aproximar. Então aí a gente precisa entender em que momentos nós realmente somos perseguidos. E aí eu fiquei pensando, né? Talvez naquele momento em que você corre o risco de ser demitido, porque você não quer participar daquele esquema de corrupção. Você não quer botar seu nome, você não quer botar a sua assinatura. Você não quer dizer, não, tudo bem, você não vai fingir que não viu, as pessoas sabem que se aquele papel passar na sua mesa, você vai vetar. Porque você não vai fingir que não viu aquilo ali. E aí você vai ser perseguido. Será que você sofre por isso? Será que a gente tem visto isso acontecer? Ou a gente tem visto os cristãos dizendo, vou fingir que não vi esse negócio, deixa isso para lá, para fazer o que eles estão fazendo lá. Os ímpios estão fazendo lá. Peraí, qual é a sua postura como cristão? Será que você é perseguido na família porque você insiste em ajudar aquela pessoa que ninguém mais quer ajudar na família? Pai, já falei, desiste dela. Já falei, larga ele para lá. Que não tem jeito, você vai de novo visitar, você vai de novo cuidar, você vai de novo estar junto, você vai insistir com essa pessoa. Você vai gastar seu tempo, você vai gastar seu dinheiro, você vai acreditar, sabe que vai mentir, vai te enrolar, mas você está lá, você está junto, você continua visitando, você continua indo lá, você continua tentando cuidar, você continua tentando ajudar. Será que você está sendo perseguido na família porque você está tentando fazer algo por alguém que ninguém mais acredita? E você continua acreditando nessa pessoa? E você não desiste dessa pessoa? Tenho visto muitos cristãos perseguidos por isso não. Às vezes o que eu ouço é o primeiro a dizer assim, não tem mais jeito. Isso aí nasceu torto, vai morrer torto. Será que você está tendo essa postura? Ou você continua lutando pela família, você continua visitando aquela tia, né? Que fala de todo mundo, assim, mas eu vou lá. Eu vou lá. Minha tia, meu tio, meu parente. Mas eu sei que eu vou chegar lá, vou ouvir um monte de abobrinha. Mas fazer o quê? Eu estou lá e vou dizer para ela, não fala isso não, você fica falando essas coisas, isso traz tristeza, isso está minando a nossa família. Será que a gente sofre perseguição quando tem esse tipo de atitude? Será que você é perseguido dentro da igreja porque você recebe na sua casa algumas pessoas que as pessoas repudiam? Você ainda convida para almoçar algumas pessoas que
Os outros dizem assim: não acredito que você vai receber ela na sua casa. Ele vai lá, você não conhece aquela peça não, vem cá que eu vou te contar umas experiências que eu já tive, para você entender. Mas você diz: não, tudo bem, mas eu quero dar uma nova chance para ele, para ela. Quero dar uma outra chance. Estou junto lá mais uma vez. Estou orando com ele, estou orando com ela. Estou mostrando que aquilo que ela fez não está certo, que aquilo que ele fez não está certo. Estou lá no pé dele de novo. Será que você continua sendo aquele amigo chato que vai até aquele que ninguém quer ir, se aproxima daquele que ninguém mais quer se aproximar, porque é o cara que persegue todo mundo, e você está lá com ele sem interesse, você está lá com ela sem interesse? Será que é isso? Você convida ele para a festa do seu filho, né? Ninguém acredita. Não acredito que você convidou ele. Não acredito. Irmãos, Jesus foi criticado muitas vezes porque o comportamento dele causava espanto nas pessoas. Ele convivia com quem ninguém queria conviver. Ele tocava em quem ninguém queria tocar. Ele abraçava quem ninguém queria abraçar. Ele estava perto daqueles que as pessoas já não acreditavam mais que tinha jeito. Eram os cegos, eram os leprosos, eram as prostitutas. Eram essas as pessoas que Jesus estava perto. O que não significa que ele concordava com elas. Porque quando ele está diante daquela mulher pega em adultério, o que ele diz para ela? Onde estão os seus acusadores? Né? Ele diz: eles não te condenam, nem eu não te condeno. Mas qual é a outra frase que ele diz? Vá e não peques mais. Ou seja, Jesus não concorda com o que ela estava fazendo. Ele acolhe, ele abraça, ele toca, ele não acusa, mas ele também não concorda. Ele diz: vai, segue seu caminho, mas agora sempre de maneira diferente. Não cometa mais o mesmo erro, não peque mais. Ele orienta. Então ele não se afasta, então ele não repudia, ele acolhe, ele orienta. É esse o meu papel, é esse o seu papel nessa sociedade. Sociedade que está dizendo: casa, se não der certo, separa. Como assim? E experimenta, não custa nada. Vê lá, de repente é bom. Como assim? Vá e não peque mais. Esse é o meu papel, esse é o seu papel, esse é o nosso desafio como cristãos, irmãos. Amar. Amar as pessoas. Cuidar das pessoas. Tocar essas pessoas. E apontar com amor o caminho da palavra de Deus para essas pessoas. Você tem sido esse instrumento de Deus para esse tempo? Irmãos, nós ainda vamos nos surpreender com muitas coisas. Muitas coisas. E o demais, nós vamos nos surpreender dentro da casa de Deus com muitas coisas. E como a gente vai se comportar? Com repúdio? Como a gente vai se comportar? Com permissividade? Então tudo pode. A gente tem que seguir a orientação da palavra. E o nosso grande desafio está dentro da nossa própria casa. É a nossa família. É a minha família. É a minha casa. E por isso eu quero convidar você a orar nesse momento. Pela sua família. Pela sua casa. Porque é lá onde tudo começa, meu. Naquele relacionamento lá é onde tudo começa. E talvez as coisas sejam dentro da sua casa acontecendo e você está tratando essa pessoa como um inimigo, ou na verdade o que ele precisa é do seu amor, do seu cuidado, da sua orientação, do seu abraço, do seu acolhimento. É disso que essa pessoa precisa
Que você mostre para ela de que você é um porto seguro, que você é firme, de que você está ali junto, que você não concorda com algumas coisas que ela está fazendo, que ele está fazendo, que você não acha aquilo certo, que você não acha aquilo bom, mas você continua na família, você se posiciona, nem por isso você repudia. E aí os relacionamentos são sarados dentro de casa. E aí esse relacionamento sarado dentro de casa é irradiado para fora de casa. E aí as coisas vão sendo ajustadas. Satanás tem atacado a base da nossa sociedade, família criada por Deus. E nós não podemos estar distraídos. Em nome de Jesus, esteja atento. Vamos orar. Pai, estamos diante de tantas coisas que acontecem e muitas vezes vêm como algo para nos distrair daquilo que realmente precisamos estar atentos. O Senhor nos ama. Talvez aquela pessoa que está nos aborrecendo tanto, ela está gritando para nós, dizendo: eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me ame, eu preciso de alguém que me oriente, eu preciso de alguém que me diga como agir, o que fazer, porque toda essa minha revolta é apenas um sinal de que eu estou perdido, sem direção. Ó Deus, cuida dessas famílias agora, aqui presentes, que estão orando, que identificam situações até de brigas, Senhor, dentro de casa, mas que hoje entendem o que realmente significa amar, querem mudar os seus relacionamentos, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. Nós precisamos ser a luz para essas pessoas que estão sem direção. Nós que conhecemos a Tua Palavra, precisamos ser o instrumento do Senhor. Por isso dizemos: usa-nos, Senhor, para que haja salvação, para que haja vida. Usa-nos. Ó Deus, se existe alguém aqui, neste santuário, nesse templo, que foi despertado por essa palavra porque está carente desse amor, que em primeiro lugar diga: Senhor, eu preciso receber esse amor de Ti, para que eu possa transmiti-lo a outros. Senhor, entra no meu coração e me enche desse amor, porque eu não tenho me sentido amado, eu não tenho me sentido acolhido, e eu quero me sentir assim. Ó Deus, fala ao coração dessa pessoa e mostra para ela que o Senhor é Deus, que o Senhor a ama e que o Senhor a recebe, que ela precisa mudar sim, para seguir a orientação da Tua Palavra, mas que ela nunca mais estará sozinha, porque terá a presença do Senhor Jesus. Mostra, Deus, em nome de Jesus.